Quantos podem dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra em 1 Coríntios. Nós vamos falar em algo tremendo, poderoso, que é uma chave, um método espiritual, e que as pessoas no mundo natural usam, e elas alcançam grandes resultados. E você muitas vezes olha assim, porque ele consegue e eu não consigo? É porque ele aplica princípios. Princípios são leis, e eles funcionam quando aplicados. Então, queridos, Deus quer fazer o que nesse ano? Diga, transbordar em alegria, em prosperidade. Ele quer transbordar e inundar. Querido, então primeira coisa, nós temos que entender a vontade. Para cada área existe uma chave. E eu vou falar justamente sobre o poder do princípio da ordem. Diga, poder do princípio da ordem. Sabe por que eu falo para você repetir? Porque há uma força quando você declara algo, há poder nas suas palavras. Eu estou aplicando o princípio, e quando você insiste em falar assim, eu não estou com vontade, não vou falar, que ele está perdendo uma oportunidade de materializar, de criar, de quebrar resistências que estão aí há muitos anos na sua vida. Sabe o que é? Na sua mente. Enquanto a sua mente ficar presa, Satanás vai continuar governando áreas que você deveria prosperar. Prosperar, diga prosperar. 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porquanto Deus não é autor de confusão, desordem, caos, abismos, mas sim de paz. Diga, Deus não é Deus de confusão. Quando a Bíblia fala de paz, fala de ordem, fala das coisas estarem aonde precisam estar. Eu não sei como você entrou hoje aqui, talvez você esteja quebrado, talvez você esteja bagunçado, mas essa é uma noite onde as coisas que estão fora do lugar vão começar a caminhar, e elas vão voltar, e elas vão funcionar. Muitas vezes fala assim, por que não funciona? Porque está desordenado. Mas eu quero declarar a autoridade, em nome de Jesus. Demônios vão sair, demônios vão ser desmascarados nessa noite, amém ou não amém? Pode sentar dando glória a Deus. Então, querido, Deus é Deus de quê? De princípios. Tudo funciona através deles. Tudo funciona através de princípios. Entende? Até você funciona através de princípios. Tudo que Deus faz, existe uma forma. O princípio é como algo funciona, como algo acontece. E Deus, Ele quer mais do que você veja, Ele quer que você viva tudo o que preparou. Imagina, você acha que Deus preparou uma festa para você não participar? Você acha que Deus, Ele se alegra, sabe, em você não ter aquilo que Ele já preparou? Pois eu quero dizer que a alegria de Deus é você viver aquilo que Ele preparou para você. Uma vida poderosa, uma vida relevante, uma vida vencedora, uma vida que não foi vencida pela dor, pela angústia, pela decepção, mas alguém que triunfou, ei, alguém que superou, alguém que vence, alguém que tem uma marca. Ei, você tem uma marca mais do que vencedor. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus aí, gente. Agora vamos lá. Os métodos e operações revelados na palavra, eles são dados não apenas para que nós possamos conhecê-los. Não é apenas uma informação que fará
você diferente ou relevante. Querido, sabe, as escrituras são dadas para que possam ser compreendidas. Toda vez que algo começa a funcionar em você, é porque você compreendeu. Compreendeu. Sabe que você precisa? Sabedoria para compreender os métodos, as chaves, os princípios que Deus já tem. O que é uma chave? É algo pequeno, você põe no seu bolso, mas você pode chegar no estacionamento e ligar uma engrenagem que você não sabe nem como está funcionando. Você só tem um certificado de propriedade e você tem uma autorização que é uma chave, e essa chave te dá acesso, e esse acesso te dá poder de você fazer uma coisa funcionar, mesmo sem você saber como é que pode virar uma chave e de repente uma máquina de muitos cavalos te levar até para outro estado. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu compreendi que se usar essa chave, se você usar a chave que Deus tem já te dado, você vai ver coisas que você nem entende acontecerem. Amém ou não amém? Sabe, muitos perdem. Sabe por que perdem? Porque não sabem usar os métodos, as operações que Deus já tem para nós. Não é algo que Ele vai fazer. O reino de Deus, ele funciona através de princípios. E esses princípios são chamados de chaves. E entender e usar essas chaves fará que a tua vida crie um impacto, querido. Não importa como você chegou até hoje, mas se você a partir de um dado momento mudar uma atitude e começar a usar as chaves que Deus tem, você vai ver coisas que estavam perdidas, quebradas. Meu irmão, coisas que você não sabia nem aonde encontrar os cacos vão se encontrar. É na vida emocional, é na sua carreira profissional, é no seu chamado. Quando você encontra o seu propósito, você encontra a sua provisão. Quando você encontra o seu propósito, você encontra a tua força, tu encontra a tua alegria, tu encontra, querido, a tua recuperação. Deus tem uma promessa para esse ano. Eu ouvi e eu vou viver. Uma colheita vai alcançar outra colheita. Você tem que sair daqui, irmão, muito cheio nessa noite. E essas chaves, elas só apenas são reveladas, diga, apenas reveladas, através do Espírito Santo. Ele é o revelador. É o Espírito Santo que mostra os segredos de Deus. Ele é o seu professor, Ele é o seu companheiro, Ele é a pessoa mais presente na sua vida. Ele é aquele que te ajuda com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que quando você tem o Espírito Santo, você tem poder. Quando você tem o Espírito Santo, você tem Jesus dentro de você. Ele é como Jesus era para os discípulos, Ele é na nossa vida, e é através da revelação dEle que você captura. Novamente eu vou repetir para aqueles que estão ensurdecidos pelo Satanás: é Ele que captura, é Ele que acende dentro de você uma promessa de Deus. Diga, princípio da ordem. Mais uma vez, princípio da ordem. Aonde que está? Está no princípio, em Gênesis capítulo 1. Nós vemos Deus criando todas as coisas. E aqui nós temos uma chave de como Ele criou. Porque a ordem é um dos atributos da presença de Deus. Aonde há ordem, Deus está lá. Aonde há confusão,
Deus não está lá, porque Deus é um Deus de ordem. Querido, a desordem, o caos, a confusão é uma prova e é uma manifestação espiritual. Você fala assim: a minha vida está uma bagunça. Pois eu quero te dizer, sem te assustar, mas para te despertar, há uma operação espiritual que não é de Deus. Demônios estão operando nas suas finanças, demônios estão operando nos seus relacionamentos, estão operando em áreas confusas, áreas de crises, áreas de conflitos. Sabe, muitas vezes nós temos errado porque nós não enxergamos a realidade. E antes de mais nada, aonde não há ordem, há desordem, e aonde há desordem, há confusão, e aonde a confusão está, o diabo está. Na minha casa está a maior confusão, o diabo está lá. O diabo está lá. Fala para o teu irmão: Deus não é Deus, Ele não é autor de confusão, de caos, de abismo, de desordem. Sempre que nós vemos qualquer forma de desordem, confusão, entenda uma coisa: não foi Deus que começou. Você fala assim: no ministério começou a confusão. Alguém deu brecha para o diabo entrou naquele lugar e começou a criar confusão, e o crente deu lugar. Sempre quando a presença de Deus é substituída pela opinião dos homens, sempre quando a presença de Deus é substituída pela opinião das pessoas, aí nós estamos vendo o que? Desordem. Porque passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra não passará. E aonde Deus está, a palavra está lá. A palavra fala mais alto. O que a palavra está dizendo nesse problema, o que a palavra está dizendo nessa situação difícil, o que a palavra está dizendo nessa crise. Ei, não é a tua opinião que vai melhorar o teu casamento, é Deus que deu a ideia da família, e Ele tem uma palavra para a tua casa, Ele tem uma palavra para o teu relacionamento, Ele tem uma palavra para os seus filhos. Ei, aonde não há a palavra de Deus, a palavra do homem quer superar a confusão. Quantos querem a manifestação de Deus? Diga para o teu irmão: põe as coisas em ordem. Hein? Alô, você está aí? Vamos para Gênesis capítulo 1 e vamos ver as chaves. Vamos ver aí como é que Deus fez. Que a melhor coisa é ver como Deus fez e fazer como Deus. Fala para o teu irmão: a chave está aí. É ver como Deus fez e fazer como Deus. Como é que Deus fez? Desse jeito. Então faz como Ele. Mas eu não sou Deus. Não, você é filho. Você é filho. Levanta a mão e diga: não importa o que o diabo fale, eu sou filho de Deus, querido, amado, escolhido, separado, perdoado, renovado. Não importa onde eu estou, continuo sendo filho de Deus. Não importa a circunstância que você está, você continua sendo filho de Deus. Não importa, querida, a estação da vida que você está, você continua sendo filho de Deus. Então declare isso, porque Deus quer que você o imite. Se quer dar certo, faça como Deus. Quase saiu uma pizza. Aleluia. Qual era o estado da terra em Gênesis capítulo 1? Nós vemos que a terra era sem forma. Diga, sem forma. Em outras palavras, deformada, indefinida. Ela era indescritível. Você não tinha como descrever, porque não tinha um desenho, não tinha uma fotografia, uma arquitetura. Ei, aonde o diabo entra, ele destrói a arquitetura,
ele deforma o emocional, ele deforma a biologia, ele deforma a ciência, ele deforma a sociedade, ele deforma o ministério. Onde o diabo entra, ele quer colocar outra forma, mas nós temos a forma de Deus, a imagem de Deus, a semelhança do Senhor. Alguém pode se expressar, gente? Faz barulho aí para o céu ouvir. Outra coisa, estava vazia, havia um vácuo, um vazio, um caos, era um abismo, muitas versões dizem, e ela estava coberta de trevas, diga, coberta de escuridão. Agora, eu quero te dar uma palavra de esperança nessa situação. Talvez a tua vida esteja vazia, sua vida esteja quebrada, esteja coberta de escravidão, mas o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Querido, havia uma pessoa ali extraordinária, havia uma pessoa pairando naquele lugar. Eu quero dizer que sobre a tua casa o Espírito Santo está pairando, ele está pairando sobre o seu ministério, ele está pairando sobre a sua família, ele está pairando, querido, no meio do caos. Parece que não tem saída, dizem game over, o plano acabou, o jogo acabou, mas Deus está dizendo, o jogo nem começou. A última obra não é do diabo na tua vida, a última obra não é das trevas na sua vida, a última palavra, meu irmão, glorifica a Deus, é de Deus. Por favor, seja um pouco doido hoje. Meu Deus, esse negócio vai sair mesmo. Diga, princípio da ordem. E Deus começa a criação, querido. Agora entende, antes de Deus criar, diga, antes de Deus criar, Ele faz algo. Do versículo 2 de Gênesis 1 até o versículo 24, nós vemos Deus fazendo algo antes de criar. Fala para o teu irmão, antes de algumas coisas acontecerem, outras precisam ser colocadas no lugar. Deus é um Deus de ambientes. Deus é um Deus de ambientes. Antes de Ele criar os peixes, Ele precisa criar um ambiente para o peixe. Ei, antes de criar qualquer coisa, Deus dá um ambiente. Deus é o Deus de atmosfera. Quantos querem a presença de Deus? Você vem para um culto, cria um ambiente. O ambiente começa dentro de você. O ambiente começa quando você sai da sua casa. O ambiente começa, meu amado. Deus sempre começa com o ambiente. A Bíblia diz assim, preparai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Mas existe algo que acontece antes. Ele começa a colocar as coisas no lugar. O problema é que você quer que Deus coloque a bênção dele na tua vida, mas cheio de coisas fora do lugar. Deus quer alinhar as nossas vidas. É mais ou menos o que a Bíblia fala. Ele poda a árvore que dá fruto, e Ele corta aquela que não dá. Hoje Deus vai estar te alinhando através da revelação. A ordem, diga, a ordem acontece antes da criação. O que faz a diferença não é porque você não tem habilidade, não é porque você não tem a formação, não é porque você não tem, sabe, aquilo que é necessário. Quer dizer que você tem aquilo que é necessário para o que Deus te chamou. Mas a questão, querido, é que tem muita coisa bagunçada nas suas finanças, tem muita coisa bagunçada na sua vida emocional, tem muita coisa bagunçada, coisas que deveriam estar em primeiro lugar não estão, coisas que não deveriam estar em primeiro lugar estão. Deus quer tirar o eu dentro de você e colocar o eu sou dentro de você.
Muitas vezes a gente quer ajudar pessoas que Deus está tratando, porque se elas não se entenderem que aquele processo é um processo que deve levá-las ao alinhamento, eu vou continuar alimentando a rebelião. Por isso que eu não ajudo algumas pessoas como elas pedem. Algumas pessoas querem uma esmola, mas o que Deus quer é quebrar esse espírito de miséria na sua vida, é quebrar essa maldição familiar na tua história, porque Ele não quer te dar uma provisão para uma despesa, Ele quer te dar uma provisão para que você seja bênção na vida da tua casa, da tua família e da igreja. Ei, meu irmão, Deus quer que você seja rico de graça, rico de glória, rico de patrimônio. Esse espírito de miséria não é de Deus. E como é que Deus faz para criar, trazer a ordem? Primeira coisa, diga, primeira coisa, tudo começa com o mover do Espírito Santo. Traga o Espírito Santo para a tua vida. Ei, convide o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Levante as suas mãos, fala: eu quero um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele é a presença de Jesus na terra. Ele é o ensinador da palavra, Ele é o revelador da palavra. Em Ezequiel 37, nós vemos Deus falando com o profeta. Olha só, Deus fala para o profeta. Deus não precisava nem de homem, mas Ele sabe que para operar na terra Ele precisa de uma boca humana, Ele precisa de uma boca de carne. E Ele fala: profeta, está vendo esses ossos secos? Eles estão sequíssimos, eles estão separados, eles estão aí há muito tempo, mas não significa nada. Uma pessoa vai fazer diferença. Uma pessoa vai fazer diferença. O profeta na família, o profeta naquele negócio, o profeta na igreja, o profeta no ministério pode fazer diferença. A tua boca tem poder de trazer espíritos, ou o Espírito Santo. E ele diz: esse filho do homem profetiza ao Espírito, e diga: Espírito do Senhor. Olha que diz, esse texto diz assim: então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e convoca o ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito que vem dos quatro cantos, assopra sobre esses ossos mortos, para que vivam. Muitas vezes a gente já quer aconselhar defunto, que está precisando é vida, não é de aconselhamento não. Eu quero falar, não, você precisa de vida. Querido, aconselhar morto, continua morto. O que a pessoa precisa é do Espírito. Diga: tudo começa com o mover do Espírito Santo. Tudo que Deus faz, amém ou não amém? Comece seu dia com o Espírito Santo. Não, lá atrás, ninguém está glorificando lá atrás, por quê? O Espírito Santo não está aí atrás não? Hein? Está aí ou não está? Começa o dia com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Segunda coisa que você vai anotar, fala assim: declare a palavra. Ei, declare a palavra. Hebreus 11 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e aquilo que se vê foi feito daquilo que se não vê. Ei, muitas vezes o Espírito Santo está lá, mas ele está esperando a palavra. A palavra tem que sair da sua boca, meu irmão. Ei, a cura tem que sair da sua boca, o livramento tem que sair da sua boca, o renovo tem que sair da sua boca. Não existe fé calada, não existe fé silenciosa. Querido, Deus criou o universo como? Pensando, não, haja luz. Querido, entende? A terra foi feita, diga, a terra foi feita para ser dominada pelo homem. Tudo na terra foi criado por Deus, e Ele entregou para um homem. Diga para alguém: Deus entregou para você. O que a palavra faz? Ela traz a ordem. Diga: traz a ordem. Ela coloca as coisas de novo no lugar delas. Ela pega você
e coloca você no lugar que Deus chamou para você, que é governo, que é autoridade. Alguém está recebendo, meu irmão? Alguém está recebendo? E Deus, Ele quer restaurar. Agora, querido, mas isso só pode acontecer quando o homem entende os códigos da palavra de Deus, que controla o mundo físico e traz à existência as coisas que não existem. Você tem que pegar o que eu estou dizendo, como Deus criou. Diga, através da palavra. Como que você pode agir como Deus nas situações caóticas? Diga, através da palavra. O que funciona na tua vida é a palavra. Funciona, de forma negativa ou positiva, mas funciona. O que funciona é a palavra. Já viu, quando você repete muito algo, você começa a ver aquilo que você não gostaria. Por quê? Porque as circunstâncias estão falando mais do que a verdade. A gente repete aquilo que nós vemos. Imagina Deus olhando para aqueles negócios todos, falar, não dá não, olha aí, tem um abismo, está caótico, não tem vida, não tem ar, está tudo confuso, está tudo misturado, não tem solução. Ei, meu irmão, Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus de solução. Não existe doença, altura, profundidade, morte. Não existe nada que Ele não possa fazer. Em Ezequiel 37, disse ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Aprenda a declarar a palavra em situações mortas. Para de deixar o diabo usar a tua boca. Não autorize espíritos errados na sua vida. Ei, declaro. O que eu vou profetizar? Você não precisa ir para monte, meu irmão. Você pode profetizar declarando a palavra, até que ela se torne uma revelação na sua vida. Você vai casar, você não vai morrer antes do tempo, você vai cumprir os seus dias, você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não, pode ser melhor. Não, pode ser melhor. Pode ser melhor. Olha só o que aconteceu. Então profetizei segundo me fora ordenado. Diga, ordenado. Diga, profetiza. Segundo me fora o quê? Diga, princípio da ordem. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Te prepara, você vai começar a ouvir barulhos estranhos. Um barulho de ossos que batiam contra outros ossos e começavam a juntar-se um no outro. Ei, eu quero declarar, meu irmão, que as coisas vão começar a se movimentar. Eu declaro que as coisas, se você for um profeta na sua casa, se você for um profeta sobre a sua vida, porque você é a primeira voz que você ouve, é a sua. Então comece a ser voz de Deus para a sua vida. A palavra que te salvou foi a palavra que você confessou. Por isso que te faz apelo. Meu irmão, quando você se recusa a levantar a mão, você está autorizando que as palavras das maldições continuem na sua vida. Mas quando você, apesar de tudo, você está: eu estou no fundo do buraco, eu estou arrebentado, eu estou perdido, eu estou coberto de lama, não interessa. Eu declaro Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Ah, meu irmão, as coisas começam a incendiar, porque os ossos começam a se movimentar, e as coisas mortas parecer um filme de terror. Não é filme de terror, é o filme do mover do Espírito Santo. É o filme do mover do Espírito Santo. É o filme do mover do Espírito Santo. Você vai viver o extraordinário. Você vai ver o que outros sonharam em ver. Fala pro teu irmão, palavra. Diga, luz. Quando Deus fala, haja luz. Esse é o terceiro princípio da ordem. Você tem que trazer luz. Diga, luz. Quando Deus falou, haja luz, simplesmente Ele estava dizendo, trevas saiam.
confusão, saia. Indecisão, saia. O que é luz? Fala para o teu irmão, o que é luz? É presença de iluminação. O que é iluminação? Numa linguagem bíblica, é a presença de Deus. A luz é o primeiro requisito para a criação e para a manutenção da ordem em todas as coisas, em todas as áreas. Você precisa de luz. Todo lugar que não tem luz, tem confusão, tem treva. É onde tem treva, o diabo está. Aonde não tem luz, ou seja, a palavra de Deus não está em alguma área na sua vida, você pode ter certeza, é a brecha, é a porta, é o buraco por onde o diabo está entrando. Mas eu declaro em nome de Jesus que todas as brechas vão fechar na sua vida. Ei, em nome de Deus, não importa quanto tempo existiu, seja drogas, seja o que for, meu irmão, eu quero declarar que todas trevas, toda confusão vai sair da sua vida. Efésios 5:8 diz assim: pois no passado erais trevas. No passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Ei, você é luz no Senhor. E andai como filhos da luz. O que nós éramos? Trevas. Agora, luz. Eu sou referência. Eu sou farol de esperança. Eu sou a resposta. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, se você estiver em trevas, olha só, vocês eram trevas, mas agora sois luz. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz, haja luz. Ele ordenou a luz e houve luz. Fala de segurança, certeza, porque fé é o que? Não é dúvida, fé é certeza. Fé coloca um sorriso na sua cara no meio do problema. Você já sabe o que vai acontecer. Gente, tem um filme muito engraçado, que um cara está sentado no fundo de um ônibus, e cheio de valentão lá dentro daquele ônibus, e os caras tudo maior do que ele, e ele está sentado lá, e ele vê a confusão, ele começa a rir assim, ó. Então, querido, é isso, somos nós. A confusão está em sua volta, mas você sabe que você vai quebrar a cara do diabo. Você vai desfazer essa pobreza, você vai desfazer essa miséria. Meu irmão, as trevas não prevaleceram contra a luz, elas não vão prevalecer contra você. É a certeza da palavra que habita ricamente dentro de você. É você poder declarar, é você não ser vencido. Jesus no deserto não ficou chorando com o diabo: ah, Satanás, poxa, que é isso, cara? Eu sou filho de Deus. Não, ele falou: está escrito, porque ele é luz no meio da necessidade. Ele é a luz que brilhou nas trevas. Meu irmão, não tenha medo de Satanás, de demônio, de confusão, não, porque você foi chamado para desfazer. Ei, você nasceu para brilhar. Se você não brilhou até hoje, eu quero declarar que não vai irá terminar este mês de fevereiro sem que algo comece a brilhar. Aquilo que era trevas, você vai falar: aqui isso não vai ficar mais na minha vida. Eu vou buscar ajuda, eu vou conversar com o pastor, eu vou superar esse negócio, mas eu vou vencer, porque eu sou mais do que vencedor. Vamos lá, tem mais? Quantos querem mais? Não, eu quero saber se você quer a palavra de Deus. Bíblia, amém? Fala para o teu irmão: separação. Poucos cristãos entendem a importância da separação, sabe? Não é Deus que separa, é nós que nos separamos. Deus chama-nos para ser um povo, diga, separado. O que é isso? Um povo influenciado pelo céu. Ei, você não nasceu para seguir tendência, você nasceu para criar uma tendência. Você está entendendo, meu irmão? Porque separação significa que o que me influencia é o céu,
A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: separado. Separado, meu irmão, significa que você não está disponível. Eu não estou disponível. Eu estou entregue a Deus. Meu tempo é de Deus, meu corpo é de Deus, minha voz é de Deus, meu talento é de Deus, meu dinheiro é de Deus. Ei, minha tristeza é de Deus, minhas lágrimas são de Deus, meus ossos são de Deus. Tudo que você toma nas suas mãos, você tem problema. A separação significa entregar. Tudo que eu tiro e coloco, deixo nas minhas mãos, eu perco o poder da bênção. Sabe, quando olhamos a forma como algumas coisas acontecem, nós ficamos tentados a pensar que a linha de separação foi removida. A gente vive numa sociedade hoje, onde parece que a linha de separar, de ser um povo que ouve coisas diferentes, que canta coisas diferentes, que é movido por coisas diferentes, ou seja, pelo céu, foi removido. Todos nós vivemos debaixo de duas naturezas: reino ou paternidade. Diga: reino ou paternidade. Como que é isso? Ou você é justiça ou é pecado, ou é o reino da luz ou o reino das trevas, ou você ou Deus é o seu pai, ou o diabo é. Não tem jeito. Tem jeito. Reino e paternidade. Esses dois são antagônicos, cada um, sabe, eles são distintos em suas semelhanças e tratos. Pensar que você pode brincar entre os dois e ficar entre os dois, meu irmão, é um engano que pode custar muito mais do que você pode pagar. Muito mais. Ficar, sabe, como um observador, um frequentador das coisas de Deus, não tem como. Ou você está no reino de Deus, ou do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é do diabo. Ou você é pecado. E eu não estou dizendo, ou você é justiça. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Quantos aqui estão me ouvindo? Mas eu estou dizendo que o pecado não será uma coisa comum na sua vida. Você pode cair, mas o Senhor te levantará. A graça dele vai te restaurar. Deus nunca te deixa na situação que te encontra. Amém ou não amém? O que significa isso na prática, meu irmão? O Senhor sempre diz para os seus filhos se separarem do diabo, dos seus caminhos, dos seus tratos. 2 Coríntios 6, 14, 15, parece que saiu de moda e saiu da Bíblia. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como é que pode a luz conviver com as trevas? Como é que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? Fala para o teu irmão, você não é imune. A maioria dos problemas que nós temos é por causa da confusão que nós criamos. Aqueles que desejam ter ordem nas suas vidas devem aplicar o princípio da separação. As suas maiores amizades tem que ser aquele que adora a Deus, que lê a Bíblia, que confessa, porque você vive num mundo de concordância, e quando você começa a viver com o incrédulo, sem você perceber, você aplica um princípio da concordância, e quando você começa a concordar com aquilo que Deus manda você se destacar, você cria um elo, um vínculo, e você acaba atraindo para a sua vida, mesmo sem saber. Por causa do princípio, você atrai um resultado que você não quer, porque seus maiores relacionamentos tem que ser pessoas que amam a Deus, sonham em vidas, querem ver a salvação da família. A sua maior amizade não é de academia, não é de trabalho, não é de faculdade, meu irmão. É o tipo da mensagem que pessoas estão correndo, mas Deus mandou pregar. Fala para o teu irmão, outra coisa, além do princípio da separação, diga:
nomear, chamar as coisas pelo que elas são. Como é que Deus chama as coisas? Pelos que elas são. Diga, chamar as coisas pelos que elas são. Deus chama cada coisa exatamente pelo que é. A confusão se instala quando pessoas começam a nomear coisas de maneira errada. O problema de hoje é porque pessoas querem dar um nome científico àquilo que Deus chama de demônio. Eles querem até normalizar a questão do roubo e dizer que é uma questão de transtorno, cleptomania. Agora, como é que eu posso lutar contra algo que se dá um nome científico? Muitas vezes os problemas que você tem enfrentado é porque você quer usar ferramentas naturais, científicas, em algo que Deus chama de demônio. É o problema da crise financeira. Talvez não seja isso. Toda vez que alguém chega para me atender, eu estou ministrando, não me traga a biografia. Atrás de toda confusão, de todo caos, precisa de uma palavra de Deus para restaurar a ordem e alinhar as coisas novamente, seja na família, seja nos negócios, seja na saúde. Nada é acidental, é uma brecha que você permitiu que algo entrasse na sua vida, e muitas vezes está debaixo da influência do diabo. Você fala, eu sou crente, eu não tenho demônio. Jesus expulsou demônios de Pedro, meu filho. Ei, você está aqui ou não, hein? 2 Coríntios diz assim, 6,17, é por isso que o Senhor disse, saiam do meio deles, separem-se, não toquem nas suas coisas imundas, e eu os receberei. Mas 2 Timóteo 2,19 diz assim, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, e todos aqueles que dizem pertencer ao Senhor, devem apartar-se do mal. Sabe o que Deus chamou o dia? Ele chamou o dia de dia, Ele chamou a noite de noite. A desordem é quando a gente começa a criar terceiro gênero, linguagem neutra. Isso é um inferno dentro da sociedade, dentro das escolas, dentro do governo, dentro do judiciário. São demônios das quais Deus nos deu autoridade para vencê-los, para derrubá-los. Você não sabe, meu irmão, porque Deus, Ele quer restaurar aquilo que Ele começou desde o início. O que foi? Ele deu ao homem, Ele deu a Adão e Eva poder, domínio sobre todas as coisas. Eu quero declarar que aqui é lugar de poder, é lugar de domínio. Para de ficar de cabeça baixa, para de achar que aquilo que o diabo fala é verdade. É mentira, meu filho. Comece a chamar as coisas assim como elas são. Fala para o teu irmão, distinção. O que significa? Deus estabeleceu autoridade, diga autoridade, para guiar e governar. O que são autoridades? Ferramentas da ordem, diga ferramentas de ordem. Deus deu instrumentos para vencer o caos. Então uma família, ela é construída com uma estrutura para trazer ordem. Mas quando essas pessoas estão debaixo dos princípios, das chaves do reino de Deus, então quando elas estão dentro disso, eu quero dizer, a tua casa, ninguém vai poder derrubá-la. Porque a tua casa, ela está baseada aonde? Ela tem coluna firme, ela está sobre a rocha. Virão ventos, virão tempestades, virão crises, virá o inferno, o sistema, não importa. Maior é aquele que está sustentando a tua família do que aquele que está soprando contra ela. Ei, meu irmão, eu quero declarar que Deus quer restaurar a ordem nas famílias. Deus, Ele chama o firmamento, Ele faz separação de águas, Ele
tem águas lá em cima e águas aqui embaixo. Isso se chama estrutura de poder, estrutura de autoridade. Nós estamos numa geração rebelde que perdeu a noção de autoridade. E quando você para de reconhecer a autoridade, seja de pai, de mãe, de policial, de médico, de governo, mas o governo, ele não é um governo legítimo, não importa. O princípio do governo é que nós honramos não porque quem está na cadeira, porque quem criou a cadeira. Por isso que nós somos um povo diferente. Uma das maiores expressões de fé na Bíblia é de um homem que reconheceu a autoridade. Fé e autoridade estão ligadas. Fé e autoridade, poder, estão ligados. Mas para isso tem que haver distinção. Pessoas muitas vezes eu vejo nas pequenas coisas os grandes problemas. Muitas vezes falo, irmão, a tua solução está sentado nas primeiras cadeiras dessa igreja. Aí o culto mal termina, você já está saindo correndo. Aí reclama, sabe por quê? Você não tem uma palavra. Eu tenho um profeta. Meu irmão, para de ser enganado por misticismo. Para de ser enganado por misticismo. Porque Deus, ele coloca o profeta debaixo de autoridade, debaixo de cobertura. E Deus, ele quer dizer, quem é que é a tua cobertura? Qual é a tua igreja? Quem é o pastor? Qual é a tua história? Ei, quantas pessoas você ganha? Você consolida? Você, meu irmão, 2 minutos, sabe, é o momento de manifestar o demônio na vida desses profetas. Chega de brincar de igreja. Fala para o teu irmão, chega de brincar de igreja. Diga, aonde há ordem, existe autoridade. A desordem é resultado da rebelião. E rebelião, ela vem da divisão. E a divisão é através da usurpação de posição. O que significa isso? Usurpação de posição é quando você é a pessoa certa, mas quer ficar no lugar errado. Isso significa o quê? Deus, ele veio restabelecer, alinhar as coisas, colocar em ordem. Quem é o diabo? Quem é? Alguém sabe quem é o diabo, gente? Hein? Diga, é um anjo fora do lugar. Ele quis ser Deus. Ele achou que podia por causa de tudo que ele tinha. Usurpação de poder, usurpação de posição. O lugar mais poderoso que Deus tem para você é aquele que Ele te posicionou e te criou. Por isso que é importante. Você nem conhece a pessoa do teu lado, mas faz assim, ó. Faz desse jeito. Vai. Isso. Você nem conhece, mas faz. Igreja é um lugar que foi instituído pelo céu para manifestar. Balança aí de um lado para o outro. É um corpo espiritual. É um corpo. A primeira coisa que o diabo pode fazer, sair da presença de Deus, é te tirar da igreja, tirar da cobertura, tirar da comunhão. Eu quero declarar que ninguém aqui vai sair, apesar dos problemas, da tristeza, da frustração. Eu declaro. Você vê que esse Deus é lindo. Ele é Deus tremendo. Ele te ama. Ele quer te restaurar na posição, ordenar a sua vida. Ele quer ser a voz que te dirige. Ele quer ser o haja dentro da sua casa, dentro dos seus negócios. Querido, sabe que eu creio em tudo isso que eu falo? Porque está na palavra de Deus. Deus me chamou para transformar ovelhas em reis, em pessoas poderosas, influentes, pregadores, mulheres e homens que são um exército, que são um reino, que pegam os problemas, pegam o caos, levanta as tuas mãos. Você é a solução para essa geração. Você é a solução para essa geração. Alguém recebe? Deus está restaurando, revaiar a ordem dele, a palavra dele. Tudo que é confusão, treva, rebelião, usurpação de poder está quebrado. Quebrado. Os últimos dias, a Bíblia diz,
Serão dias difíceis, dias de pessoas que serão amantes de si mesmo, rebeldes, sabe, sem afetos naturais, desobedientes a pais e mães. Eu quero declarar: isso vai acontecer no mundo, porque aqui não. Aqui não, aqui a glória do Senhor vai descer, meu irmão. Seus filhos serão poderosos, nossas filhas serão relevantes, nossa geração será uma geração provida. Pode vir as pragas, as pandemias, os globalistas do inferno, esses faraós, sabe, das gerações. Eu quero declarar que maior é aquele que está em nós. Quem vai pautar a igreja não são esses Soros, esses gates da vida. Ei, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Todo caos está quebrado.